Bom, meus queridos, nós, pela graça do Senhor, vamos dar início a mais uma série. Tenho certeza que será um momento muito especial para os nossos corações. Essa nossa nova série tem como título Perguntas Complexas, Simples Respostas. E antes de entrarmos, propriamente dito, na série em si, respondendo a nossa primeira pergunta, desse nosso primeiro episódio, eu quero fazer assim uma breve introdução sobre esse contexto qual nós estaremos falando dessa série. Essa série começou um dia aqui nessa proximidade aqui, onde nós terminamos o discipulado e alguns vieram perguntar algumas coisas para mim, coisas da Bíblia, coisas do cotidiano que tinham a ver com apologética, com a tradição da Bíblia. E nós ficamos aqui um tempão eu respondendo as perguntas. Depois nós fizemos um discipulado de perguntas e respostas, que foi bem interessante. E aí um dia, conversando com o pessoal, falei, não, realmente existem perguntas que são complexas, mas que têm respostas simples. E eu falei, acho que isso dá um tema legal para uma série, E daí surgiu então essa nossa série Perguntas Complexas, Simples Respostas. A nossa ideia, é sanar algumas perguntas que porventura permeiam o nosso coração, responder algumas dessas questões que muitas vezes nós até sabemos, temos a resposta para nós, mas às vezes a gente não consegue responder para o outro, Você já caiu nessa? Tipo assim, você sabe o que é aquilo, mas quando você precisa explicar para alguém, você fica, nossa, como é que eu explico isso, Parece que é tão como é que eu sei o que é a teoria da relatividade, mas como é que eu explico a teoria da relatividade? Já parou nessa? Assim, tem algumas perguntas que são meio que complexas, A nossa referência base, de todo o nosso estudo serão basicamente 4 autores, Majoritariamente R.C. Sproul, Nós vamos analisar e responder essas questões com alguns conceitos fundamentados por esse autor. C.S. Lewis, na sua característica apologética, Adalto Lourenço e Charles Spurgeon, certo? Basicamente, essa nossa primeira temporada, as respostas dessa nossa primeira temporada estão baseadas nestes homens. São muitas as perguntas que fazem parte da história da igreja. A história da igreja ela é repleta de perguntas. E para responder essas perguntas, nós tivemos assim grandes impasses, diversos concílios, diversas reuniões, onde o ponto fundamental era avaliar os fundamentos do cristianismo. E diversos concílios surgiram ao longo da história da igreja. Por quê? Porque, eu não sei se você sabe, mas houveram algumas igrejas que foram fundadas, baseadas em apenas, por exemplo, os escritos de Mateus. Outras igrejas em determinadas regiões foram fundadas e cresceram debaixo das cartas do apóstolo João, Então, assim, quando começaram a reunir todos os escritos para formar ali o cânon sagrado, parava para olhar e falava assim, nossa, mas aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente prega sobre Mateus, aquilo que a gente tem como nosso contexto, é diferente do que aquela igreja entende, é diferente do que aquela igreja expõe. Eles estavam errados? Não. Na verdade, havia um conhecimento que era incompleto, Algumas pessoas tinham acesso a um determinado escrito, outras não. E aí os concílios vieram nesse sentido, no sentido de responder essas perguntas e fundamentar teologicamente a nossa religião e a nossa fé, se é assim que eu poderia dizer, Nosso intuito aqui, e aqui eu finalizo a nossa introdução, para que a gente possa entrar para valer na nossa temática, a nossa ideia aqui não é querer colocar a teologia como simplória, até porque a teologia ela não é simples, certo? Deus é complexo, é difícil entender Deus, entendê-lo e explicá-lo. É muito complexo, Quando nós aprofundamos, é por isso que a teologia ela é uma grande ciência, que envolve a filosofia, que envolve a sociologia, que envolve a antropologia, que tem vários contextos que permeiam, além das suas disciplinas fundamentais, Nós temos a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia apologética, a teologia missional, E tudo isso, de fato, é complexo, certo? Então, o que nós vamos trazer aqui nessa nossa nova série não é o cristianismo de forma simplória. Não, porque nós entendemos que o cristianismo ele é complexo.
Mas assim como C.S. Lewis já escreveu lá no seu livro Cristianismo Puro e Simples, essa é a nossa ideia de responder essas questões complexas. Da mesma forma que C.S. Lewis coloca o cristianismo lá no livro dele, como puro e simples. Ele traz o cristianismo de uma forma clara, certo? Para que todos aqueles que lessem, né, o seu livro pudessem entender de uma forma clara o que era o cristianismo. Então, dessa mesma maneira, dessa mesma forma, nós vamos estudar aqui na nossa série, tentando responder essas questões que são, por vezes, complexas, da maneira mais didática e mais simples para o seu entendimento e para que você possa transpor e repassar isso adiante. Ok? Você consegue compreender essa diferença, então? Bom, nossa primeira pergunta, né, nosso primeiro episódio, então, quem é Jesus? Essa é a nossa primeira pergunta complexa. Quando nós paramos para observar essa pergunta, de fato, ela é uma pergunta complexa. Porque no mundo, nós temos uma série de colagens sobre Jesus. No mundo, se você viajar aí para conhecer diversos museus, você vai encontrar diversas pinturas de Jesus, né? Ou, não precisa nem viajar, né? Na internet você encontra diversas formas e representações deste Jesus, que é o Jesus que nós reconhecemos aqui, o qual fundou o cristianismo. E nenhuma pessoa na história tem tanta influência, ou teve tanta influência como esse Jesus. Nenhuma pessoa na história causou tanta polêmica como esse Jesus. Eu não sei se você lembra, alguns anos atrás, umas manifestações, eu não me lembro ao certo se era na Argentina ou no Chile, onde o pessoal... na verdade, eu não sei se eram nessas manifestações ou se foi naquele movimento lá do... Pessoas negras importam, sabe? E foi aqui na América do Sul. E aí esse pessoal, né, é muito hostil e invadiram uma igreja, se eu não me engano foi no Chile, e queimaram uma igreja lá e picharam na parede da igreja a seguinte frase: morte ao Nazareno. Picharam dessa forma. E quando eu li aquilo ali, era uma igreja católica, né? Me deu uma felicidade, não pelo fato, né, entendam, não pelo fato da igreja ter sido destruída, mas porque aquela escrita naquela parede da igreja queimada significa muito para nós. Escreveram lá, morte ao Nazareno. Ou seja, o Nazareno não está morto. Ainda querem matá-lo. Durante toda a história, tentaram matá-lo, mas a morte não o venceu. E esse Nazareno que fez toda a diferença na história, ele tem sido tentado ser representado por diversas visões. Visões liberais, visões existenciais, visões marxistas. Tem tentado construir o seu Jesus. Entretanto, nós vamos responder a pergunta de quem é Jesus baseado unicamente e puramente no Evangelho. A primeira coisa a dizer é, as evidências são convincentes. Nós não temos fragilidade nas evidências de que Jesus esteve nesse mundo. São muitas e muito claras e fortes as evidências. Não existe fragilidade na evidência sobre, Jesus realmente existiu? Ponto, Jesus existiu. Os escritos que nós temos, as bases que nós temos, os fundamentos que nós temos que falam sobre a existência deste homem que se intitulava o Messias, que se intitulava o Filho de Deus, são muito claras, são muito reais. Partindo desse princípio, a incredulidade, né, quando nós não acreditamos nesse Jesus, nós não estamos cometendo um erro intelectual. Porque intelectualmente é possível sim buscar diversas evidências sobre a existência de Jesus. A incredulidade, ela passa a ser um erro moral. Quando nós deixamos, né, de acreditar que Jesus de fato veio a esse mundo, esteve nesse mundo, nós não estamos cometendo um erro intelectual apenas, nós estamos cometendo um erro moral. E no século XIX, um erro moral muito grotesco foi a teologia liberal. O que era a teologia liberal? Era uma ideia de se redefinir o cristianismo, tentar moldar o cristianismo. Essa teologia liberal tem ganhado muita propulsão atualmente, com o surgimento de alguns pregadores, né, que são a favor de uma reforma nos escritos bíblicos, de uma reestruturação na Bíblia. E eles tentam, então, neutralizar a autoridade da Bíblia, consequentemente relativizando os credos e diminuindo a autoridade da igreja em si.
Você percebe que é uma cadeia de fatores, né? Você diminui a autoridade da Bíblia, consequentemente você diminui a importância dos credos, consequentemente você desvaloriza a igreja, consequentemente você está falando, não, a gente pode viver sem precisar estar presente na igreja, né? A gente pode se reunir online para sempre. Isso é relativo. Entretanto, a literatura, como fonte primária, ela mostra que a igreja é o fundamento daquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio fundar, estabelecer a igreja aqui na terra, a qual as portas do inferno não poderiam prevalecer contra ela. E nós temos um detalhe também muito importante, que se chama tradição. Não existe nenhuma estrutura no mundo hoje que tenha tamanha capacidade a nível de tradição como a igreja, que é o local o qual nós estamos. Cipriano já disse que aquele que não tem a igreja como sua mãe não pode ter Deus como seu pai. Ou seja, tudo que nós temos observado ao nosso redor, tudo aquilo que nós temos observado nos dias atuais, com esse sentido, né, com o sentido de desvalorizar a igreja, fala, não, você não precisa estar lá, você não precisa estar, esse negócio de corpo de Cristo não funciona muito bem, né? Não, você não precisa, hoje tem tudo online, tudo que nós estamos vendo corrobora para aquilo que Cipriano falou, se a igreja não é sua mãe, dificilmente você vai ter condição e a capacidade de chamar Deus de seu pai. E, consequentemente, Agostinho já dizia sobre a igreja, que a igreja é um corpus permixtum, ou seja, um corpo misto. Porque o que a maioria dos teólogos liberais fazem é o seguinte, você acredita na igreja mesmo? Mas olha o tanto de falha que tem na igreja, olha o tanto de gente que já errou na igreja. Quem aqui conhece um pastor que já... Abaixa a mão, né? Todo mundo conhece, né? Não precisa nem falar. Aí eles usam isso exatamente para esse ponto, para falar, por isso que você não precisa estar na igreja. Entretanto, o que Agostinho fala aqui é que a igreja é um corpo misto. E que nos últimos dias o joio vai ser separado do trigo. Entretanto, nós precisamos estar ali. Bom, a igreja foi fundada por esse Jesus, o qual nós estamos querendo responder aqui nessa nossa primeira pergunta da série. Quando nós olhamos, qual é o principal documento que nos embasa para que nós possamos, então, definir quem é Jesus? Primeiro, os escritos sagrados, que foram escritos com um propósito premeditado. Sim, os escritos, né, os evangelhos foram escritos com um propósito premeditado. Por quê? Porque aqueles homens tiveram suas vidas transformadas e, consequentemente, eles premeditaram fazer um quadro que fosse um quadro verdadeiro de Jesus. Da mesma forma que Erasmo, pai da igreja, já dizia, ad fontes ou ad fontes, voltemos às fontes. E quais são as nossas fontes que nos levam a responder quem é esse Jesus? A Bíblia, os escritos sagrados. Não tem como nós respondermos quem é Jesus, mas, eu tive uma visão e eu vou responder... Não tem como. Eu tive uma revelação nova e eu vou responder... Não, nós respondemos quem é Jesus ad fontes, ou seja, voltando às fontes. Bom, o que a Bíblia, então, me diz sobre... Abra um parênteses aqui. Você que está nos ouvindo, né, acompanhando o nosso podcast, você não pode perder o podcast da semana que vem, porque nele nós vamos falar sobre a confiabilidade da Bíblia, certo? Então, talvez você está aí falando assim, né, pensando, tá, tudo bem, né? Nós estamos querendo responder quem é Jesus e nós vamos usar a Bíblia para responder quem é Jesus, certo? Estão de acordo? Né? Então, o que nós queremos responder? A nossa resposta é, na verdade, a nossa pergunta é, quem é Jesus? E o que nós vamos usar para responder quem é Jesus? A Bíblia, ok? Ok. Aí você vira e fala assim para mim, tá, mas o que me diz que a Bíblia está certa para que eu possa, então, responder quem é Jesus? Aí é a pergunta da semana que vem, certo? Então, continue nos acompanhando, não perca o podcast da semana que vem, ok? Semana que vem, então, nós vamos falar sobre a confiabilidade da Bíblia. Hoje, nós vamos subentender que nós acreditamos no ad fontes, ou seja, naquilo que os pais da igreja escreveram, naquilo que os principais apóstolos escreveram, para responder quem é esse Jesus. Bom, a Bíblia nos apresenta alguns títulos desse Jesus. Quais são os títulos que a Bíblia nos dá desse Jesus? São diversos. Eu vou passar pelos principais aqui, porque nós não temos assim tanto tempo para que a gente possa aprofundar muito, ok? Primeiro, talvez o maior deles, Cristo. O Cristo. Jesus era o Cristo. Qual que era o significado de Cristo? Cristo era a forma no hebraico onde se escrevia ungido.
certo? Então, a tradução de Cristo seria ungido, né? É uma tradução que vem do hebraico e que, consequentemente, se refere ao Messias. Então, por que Jesus era chamado de o Cristo? Porque Jesus era o ungido, consequentemente, Jesus era o Messias. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós já estamos fazendo uma confissão de fé, porque nós estamos dizendo Jesus, o Messias, isto é, Jesus, o Filho de Deus. Certo? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela traz por diversas vezes, né? Até porque no Antigo Testamento a salvação vinha por aquilo que a forma com a qual se acreditava, né, na vinda do Messias, diferente de nós, né, que hoje somos salvos porque nós acreditamos que o Messias veio para nos salvar. Mas no Antigo Testamento, às vezes nós encontramos assim um contraste. Por exemplo, nós encontramos que esse Messias, ele é o Rei Salvador, que viria da linhagem de Davi. Aí você fala, exatamente, o Rei Salvador, né, veio da linhagem de Davi, da tribo de Judá. Mas também o Antigo Testamento nos mostra, lá em Isaías 53, que ele é o sofredor. Aí você já para e fala, mas como? O rei descendente de Davi virá para sofrer. E mais ainda, né, se nós olharmos, por exemplo, lá nos profetas, como Daniel, nós veremos que o Messias, ele é aquele que há de vir e julgar. Aí você fala, nossa, mas está muito contraditório, né? Ele é rei, mas ele é sofredor, e mesmo sofredor, ele há de vir julgar a todos? Sim, exatamente. Agora, aquilo que parece contradição faz parte de um roteiro muito bem escrito. Um roteiro muito bem desenhado, que nós conhecemos, né? O spoiler nós já temos. Nós sabemos o porquê que ele era rei. Nós sabemos o porquê que ele entrou montado num jumentinho em Jerusalém. Nós sabemos o porquê que ele sofreu. E nós sabemos também o porquê que hoje ele, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, há de julgar vivos e mortos. Certo? Ou seja, o roteiro bíblico, ele é muito certo. E por mais que às vezes, né, a teologia liberal, como eu já disse aqui para vocês, que tenta dar essa passada de pano, se é assim que eu posso dizer, vamos dar uma reformada aqui, vamos dar uma atualizada na Bíblia. A Bíblia não necessita disso. E semana que vem nós vamos falar bastante sobre isso. Um segundo título de Jesus, o Filho de Davi. Davi foi o principal rei de Israel, né? E ele sempre foi chamado Filho de Davi, né? Descendente da tribo de Judá. Davi foi o principal rei, pai de Salomão. Salomão teve o reino dividido, né, entre Roboão e Jeroboão, e aí começou uma briga danada nos reinos, né? Entretanto, quando nós olhamos os Salmos, né, principalmente os Salmos, nós vamos encontrar muita referência ao filho de Davi, né? E o próprio Jesus se posiciona também como filho de Davi. Terceiro, o filho do homem. Esse é muito interessante, porque essa foi uma pergunta, como eu disse lá na introdução, né? Muitas perguntas fizeram a igreja se reunir ao longo da história. Os concílios diversos. Um dos concílios, que foi o concílio da Calcedônia, no século V, foi proposto exatamente para discutir isso. O Filho do Homem. Por que Jesus era o Filho do Homem? Esse concílio foi realizado no ano 451. E aí, qual foi a conclusão que chegaram? Olha, a conclusão que nós chegamos é que Jesus, ele é homem e ele é Deus. Ele é 100% homem e, ao mesmo tempo, ele é 100% Deus. E essas duas naturezas andam de mãos dadas. Ao mesmo tempo, ele é 100% homem e 100% Deus. É uma pergunta difícil de ser respondida. Foi um concílio que durou, se eu não me engano, quase 8 anos, se eu não estiver enganado, né? É muito tempo para responder uma pergunta que é também muito complexa. Ele é 100% homem e 100% Deus. Agora, o que eu acho mais interessante nesse termo é que quando nós olhamos para a questão da Bíblia, né? Se os discípulos, né, quisessem dar uma forjada, né, nos evangelhos, você acha que eles colocariam Jesus, o Filho do Homem? Eles sempre colocariam o quê? O rei, o filho de Deus. Entretanto, a palavra filho do homem aparece 84 vezes no Novo Testamento. E a grande maioria delas são os discípulos relatando que Jesus se autodenominava o filho do homem. Ou seja, se eles quisessem ter dado uma, né, passada de pano, vamos deixar o evangelho assim mais para o pessoal, eles não teriam colocado filho do homem. Isso mostra a veracidade e a confiabilidade dos escritos que nós temos em nossas mãos. Uma outra forma de denominar, outro título de Jesus era Senhor. A palavra Senhor, ela vem do grego Kyrios. A palavra Kyrios no grego significa dono de escravos.
E essa tradução de Curios, ela é, assim, muito interessante até. Quem tem a Bíblia NVT aí, abre comigo lá em Salmos, capítulo 110. Eu quero te mostrar uma coisa muito interessante aqui. Salmos, capítulo 110. Se você não tem a NVT, abra a sua Bíblia, que talvez nós vamos encontrar da mesma forma. Salmos, capítulo de número 110. Deixa aberto aí. Esse termo Curios, ele era utilizado, né, para fazer a tradução, principalmente a tradução de Adonai, certo? É um termo que nós conhecemos. Entretanto, havia um outro termo referente a Senhor no hebraico, que era a palavra Yavé. E Yavé era uma pronúncia difícil, né? Até a forma como eu estou pronunciando aqui não é assim o exato, né? É um Yavé meio, sabe quando o alemão faz aqui, ó, pra dentro assim, né? É um Yavé meio, mas enfim, havia uma dificuldade de se pronunciar o Yavé. Então, o que no início eles fizeram? Utilizaram o termo Curios, né? Dentro das traduções, tanto para Adonai quanto para Yavé. E aí eu não sei se você já teve essa dúvida quando você foi, por exemplo, ler a sua Bíblia. Se você está lendo aí na NVT, você vai ver assim, ó, versículo 1 do capítulo 110. O Senhor disse ao meu Senhor. Aí você fala assim, uai, o Senhor disse ao meu Senhor? Observa a grafia do primeiro Senhor. Ele está escrito tudo em caps lock, você está vendo? O segundo Senhor, ele já não está escrito em caps lock. Você consegue observar isso? Na sua não está assim, não? Não. É a Thompson. Eu acho que na Genebra está. Mas, enfim. Depois você dá uma conferida aqui, ó. Né? Caps lock. E aqui já não está. É a mesma palavra, só que escrita de forma diferente. Sabe o que foi proposto aqui, de acordo com os escritos? Que todas as vezes que fosse escrito Senhor com maiúsculas, estava se referindo ao Yavé, porque era a mesma palavra Curios. E o Senhor, da forma normal, seria o Adonai. Então, o que o salmista Davi está já dizendo aqui? O Yavé disse ao meu Adonai. Olha que coisa interessante. O próprio Davi já estava relatando que o filho do Deus Todo-Poderoso, no caso o Curios, Adonai, que seria Jesus, já viria a essa terra. Isso lá em Salmos, e se cumpriria na vida de Jesus lá no Novo Testamento. Consegue entender? Yavé disse ao meu Adonai, ou seja, o meu Senhor disse ao meu Senhor. Agora você não tem mais essa dúvida, né? Por último, penúltimo, outro título de Jesus. Jesus como o Filho de Deus. No século IV, uma teologia ariana, né, proposta por Ário, quis tirar esse título de Jesus como Filho de Deus. Por quê? Segundo Ário, né, Jesus teve que nascer, ele foi criado. E ao ser criado, ele se tornava, então, matéria, como todos nós. Então, mais uma vez, um novo concílio se reúne para responder essa pergunta. E agora, como colocar Jesus como Filho de Deus? E aí nós temos o concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia, qual foi a proposta? A proposta foi a seguinte, olha, nós podemos sim responder essa questão. Da mesma forma que Jesus é 100% homem, 100% Deus, ele também é o Filho de Deus, mesmo tendo nascido de mulher. Ele, no caso, seria o único monogênes. O que seria o único monogênes? Aquele que é gerado, mas não criado, porque ele já estava desde o início. Então ele foi apenas gerado de mulher, mas não foi criado, até porque nós sabemos que não houve concepção ali de espermatozoide com óvulo, né? Ele já foi implantado ali. Então, dessa forma, o concílio coloca, de fato, Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque ele é o único que foi gerado exclusivamente pelo Pai. Ele já estava no início com o Pai. Por último, né, o termo Logos, que foi um termo implantado por João, né, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, ou seja, no princípio era o Verbo. João, na verdade, ele
muito inteligente, João, né? Ele faz isso de propósito, porque ele sabia que existia ali uma crise muito grande entre a filosofia de Heráclito e os pré-socráticos, que discutiam muito sobre isso, né? Da onde que tudo começou, de onde que tudo veio, né? O Logos é o princípio de tudo. E aí João parou para pensar e falou assim, como é que eu começo escrevendo o meu evangelho, né? Já sei. Vou juntar todo mundo para vir ler isso daqui. No princípio era o Logos. Você acredita um grego olhando para aquilo e falando, como assim? A gente acreditava que o princípio era o fogo, a unidade fundamental da vida, e vem e escreve que o princípio é o Logos. E aí João vai além, e ele fala assim, e o Logos habitou entre nós. Ou seja, o termo habitou, né, é o tabernacular, armou a sua tenda entre nós. Nós cremos nesse Logos, cremos que esse Logos é de fato o Filho de Deus que habita entre nós. Para nós terminarmos de responder sobre esse Jesus, eu queria destacar aqui 6 pontos sobre a vida de Jesus, que trazem clareza para que nós possamos responder a essa pergunta. Quando chegarem a te perguntar, quem é Jesus? O que você vai poder dizer no sentido sobre a vida desse Jesus? Antes, vocês viram uma notícia, foi no final da semana passada, início dessa semana, a divulgação das imagens do telescópio James Webb Space. Vocês viram? Belíssimas as imagens. É o telescópio com maior resolução do mundo. Agora, acreditavam que essas imagens iriam chegar talvez só no ano que vem, mas conseguiram obter. São imagens belíssimas, belíssimas. A própria NASA chegou a comentar, né, que trata-se do alvorecer de um novo tempo, de um novo período para a astronomia. Agora, algo muito interessante. Foram imagens aéreas que foram imagens do espaço, né, que foram geradas com uma resolução talvez como nunca tenha tido, mas essas imagens conseguem mostrar caudas de gás, poeira e interações gravitacionais. E aí surge algo muito interessante, porque com essas publicações nós podemos inferir que, baseado nessas imagens, há inferência de existência de hidrogênio e oxigênio desde o início das galáxias. E quando nós inferimos que existia oxigênio e hidrogênio desde o início das galáxias, a teoria do Big Bang ela está praticamente fadada a virar uma piada. Por quê? De acordo com o Big Bang, o oxigênio ele não poderia estar presente no universo porque, consequentemente, as estrelas não teriam tempo suficiente, de acordo com aquelas bilhões e trilhões de anos que eles consideram. Isso é só a ponta do iceberg, que começa a nos revelar que aquilo que nós acreditamos de fato é substancial. E eu iria além, é científico até. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, em primeiro lugar, o nascimento virginal. Tudo sobre a vida de Jesus é impressionante. Primeiro, o nascimento de uma virgem. Quem está lendo pela primeira vez, tem lógica, né, Luca? Poxa, tudo bem, eu acredito que ele foi um cara, né, especial, um grande mestre. Agora, nasceu de uma virgem. Eu não vou entrar nos conceitos biológicos, né, e nem fisiológicos da concepção. Eu quero apenas detalhar um ponto característico, que é o seguinte. Maria chega para José. Você já leu a história, você sabe que José queria deixá-la secretamente, não é? José queria abandoná-la lá quietinho e tal, né? Porque ele acreditava que ele estava no direito dele. Maria chega e conta para José. Ótimo. O que José, né, dentro daquilo que ele poderia fazer? Bom, vou deixar Maria, né? Não acredito nisso. Entretanto, de uma hora para outra, José acredita e os escritos mostram isso. Você vai entender, vou te dar um exemplo. Ninguém aqui foi, agora vai ficar mais fácil, né, lá, porque você vai poder comprar passagem para ir para o espaço, né? Mas ninguém aqui ainda foi, tô certo? Você vai pular de paraquedas, né? Não, ninguém aqui ainda foi. Se alguém vira para você e fala assim, eu fui no espaço, e lá eu voei, eu gravitei. Você já viu, né, as cenas e tal, você fica, né, poxa, será, né? É mesmo, tá? Eu fui lá, tá, você fica igual o José, tipo assim, poxa Maria, né? Aí quando é amanhã, é o Elon Musk, né, que tá vendendo as passagens, te dá uma passagem, você vai. Quando você chega, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai lá na casa do seu amigo, realmente,
Voei também. Gravidade existe. José só iria entender o nascimento virginal se ele tivesse a mesma experiência que Maria teve. Fala assim, como assim engravidar também? Não, calma. Antes de engravidar, o que Maria teve? A visita de um anjo. E o que acontece com José também, que está escrito lá? José, quando ele pensava em abrir mão do casamento, ele também tem uma visita sobrenatural. E aí ele entende, tem um propósito nisso. Pronto. Eu não vou nem entrar em outros detalhes. Eu acredito no nascimento virginal. Está descrito na Bíblia. Está colocado ali. E José, que era a principal pessoa que poderia ir contra isso, ele também corroborou a ideia. Segunda coisa, o batismo de Jesus. O batismo de Jesus também é fenomenal. Por quê? Por que João Batista batizava as pessoas? Porque ele pregava pela purificação. Ele pregava que os judeus precisavam se purificar dos seus pecados, não é? Essa a pregação de João Batista era ácida, né? Raça de víboras. Imagina hoje. Hoje, né, na geração que a gente está, se pregar raça de víbora, ninguém vem mais no culto semana que vem. Né? João era forte, pregava, batia, e aí de repente Jesus aparece. Jesus vai até João, e Jesus vira e fala para João, eu preciso ser batizado. Você fala assim, mas como assim ele não é o filho de Deus? Se ele é o filho de Deus, ele não tem pecado. Se ele não tem pecado, ele não precisa ser batizado para se purificar. Você concorda com isso? Ué, é verdade. Mas, porém, nós temos um detalhe muito importante aqui. Jesus estava nesse mundo para quê? Para cumprir integralmente aquilo que havia sido descrito. E Jesus foi muito meticuloso. Cada um dos detalhes, sabe? Depois a gente... posso preparar um momento para a gente estudar tudo aquilo que foi profetizado e que Jesus cumpriu, sabe? Jesus, ele segue à risca cada detalhe, mas são muitos detalhes, muitas nuances. E Jesus, ele precisava seguir à risca o detalhe de ser batizado. Por quê? Porque ele carregaria sobre si todos os pecados da humanidade. Ele seria de fato o mais sujo de todos. Ele seria de fato o maior pecador de todos. Ele precisava de fato cumprir isso para que nós pudéssemos olhar para ele na mesma condição e falar assim, Jesus me entende. Porque Jesus passou por tudo aquilo que eu passei. Ele foi também humano. Terceiro, a tentação de Jesus. Soren Kierkegaard, né, disse que a pior situação de ansiedade humana é a solidão existencial. E a solidão existencial de Jesus ali no deserto foi muito drástica. Além do jejum de 40 dias, ele foi completamente tentado ali, né? Em todos os quesitos, em todos os sentidos. E tem algo muito interessante. Quem estava aqui quando eu preguei sobre os 3 jardins, né? E eu falei que lá no primeiro jardim, a serpente ela foi muito astuta, né? Porque ela chega de uma forma muito... não foi isso que Deus falou para você? Né? Ela joga ali a semente para poder colher maduro depois, né? Ela faz ali um jogo e, infelizmente, Adão e Eva caem. Mais uma vez, o diabo ele vai usar a mesma estratégia. Sabe por quê? Nós saímos do batismo e fomos para a tentação. Você lembra o que aconteceu no batismo? Jesus ele é batizado, quando ele sai da água, o que acontece? Uma pomba desce sobre a cabeça dele e escutaram uma voz. Qual foi o que a voz dizia? Vocês lembram? Este é o meu filho amado em quem me agrado, em quem me comprazo. E aí Jesus sai do batismo e vai para o deserto. Quando chega lá no deserto, o que o capiroto nojento faz? Você não é mesmo filho de Deus? Então manda a pedra transformar em pão. Ele usa exatamente aquilo que Deus tinha falado para colocar em dúvida. Posso fazer uma aplicação aqui? Não deixe ninguém, não deixe o inimigo, não deixe nada nessa vida colocar em dúvida as coisas que a Bíblia diz ao seu respeito. Sim, você é mais do que vencedor. Sim, você tem capacidade. Sim, o Senhor te escolheu. Sim, o Senhor te ungiu. Sim, você poderá alcançar todas as coisas diante da promessa de Deus. E o inimigo não poderá impedir a obra de Deus na sua vida. Assim como ele não pôde também impedir na vida de Jesus. Depois da tentação, aí nós já damos um pulo, né, mais adiante e vamos para a paixão de Cristo. No Antigo Testamento, nós tínhamos duas formas de expiação. Era o cordeiro e o bode. O cordeiro era levado, entregue ao sacerdote e era sacrificado em cima do altar pelos pecados do povo. O bode não.
quando se trazia o bode, estendia a mão sobre o bode para que o pecado de todos fosse, digamos que, passado para o bode. Pegava-se o bode, levava para longe, para fora do arraial, e lá se sacrificava o bode no deserto. Jesus, ele se tornou expiação pelos nossos pecados. E ele não foi simplesmente um cordeirinho, né, colocado ali no altar. Ele foi um bode, porque sobre ele estava o pecado de toda a humanidade. João, capítulo 10, versículo 15, Jesus fala: eu dou a minha vida em favor das minhas ovelhas. Karl Barth diz que o termo utilizado aqui, que é o beper, o termo no grego utilizado, talvez é o termo mais precioso do Novo Testamento. Em favor. Jesus, ele não veio para provar nada para ninguém. Jesus veio em favor de você. Ele veio para ser um bode sacrificado, oferecido, para que você hoje pudesse estar aqui. E a paixão de Cristo, ela é fenomenal. É outra coisa que nós poderíamos também fazer uma série sobre a paixão de Cristo, sobre as 7 palavras de Jesus na cruz, dar uma série bacana também. Mas depois, se você quiser entender um pouco mais, tem um livro que eu recomendo, mas recomendo assim, é um livro excelente, do Pierre Barbet, que é assim, A Crucificação de Cristo sob as mãos de um cirurgião. Leia esse livro. Você vai entender a complexidade e o tamanho do sofrimento de Jesus ali naquela cruz. Penúltimo, a ressurreição. Nada teria valor se não fosse a ressurreição. Nós não estaríamos aqui se não fosse a ressurreição. A morte vicária foi precisa, foi necessária, mas a ressurreição também foi importante. E sobre a ressurreição nós poderíamos falar diversas coisas, mas eu cito aqui o que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13, quando o apóstolo Paulo fala que sem a ressurreição o cristianismo se torna uma religião qualquer. A nossa fé está fadada a ser uma fé qualquer. Porque se não houvesse ressurreição, o cristianismo seria mais uma religião como outras. Entretanto, a tumba está vazia. Jesus ressuscitou. E não foi um complô que fizeram para esconder o corpo de Jesus, né? Como às vezes já disseram, né? O exército romano era muito bom no que fazia. A morte de cruz era uma morte que era de fato para o pior tipo de indivíduo que tinha. E era uma morte muito sofrida. Era uma morte muito sofrida. Você já viu aí o filme Paixão de Cristo? Né? Aquelas cenas horrorosas lá. Realmente Jesus passou por tudo aquilo. E o exército romano não iria dar uma bobeira de deixar 12 homens, 12 não, agora eram 11, né? 11 homens que só sabia pescar. Mateus, que só sabia contar dinheiro, nunca tinha trabalhado com coisa pesada, entrar de madrugada, rolar uma pedra e roubar o corpo de Jesus? Não tem lógica. A não ser que a ressurreição não tenha havido, não existe outra forma de se provar o contrário. Algo que eu acho muito interessante também é quanto à forma o qual Jesus foi morto, que seria a crucificação e não outra morte qualquer. Havia um tipo de morte que os romanos, que era praxe dos romanos, que era ou eles decapitavam uma pessoa, ou ali, né, matavam de qualquer outra forma, mas pegavam o corpo e levavam para fora para ser cremado. Era uma norma de saúde pública, uma segurança que eles tinham, uma norma de saúde pública. Se Jesus fosse morto de qualquer outra forma, o corpo dele teria sido cremado. Mas se cumpriu a palavra de Deus e aquilo que estava no Antigo Testamento, de que o corpo dele não sofreria dano algum, até para que ele pudesse voltar ressurreto. Por último, para nós terminarmos, a ascensão de Jesus. Olha, nós comemoramos muito 2 festas que são tradicionais no cristianismo, que é o nascimento de Jesus, o Natal, e a morte e ressurreição de Jesus, que é a Páscoa. Mas existe uma comemoração que você precisa voltar a comemorar, que nós precisamos voltar a comemorar. O Pentecostes. Por que o Pentecostes? O Pentecostes foi a data, né, 50 dias após a ressurreição, o qual Jesus é assunto aos céus. E tem um significado muito legal aqui. Quem gosta de despedida? Sua mãe foi embora essa semana, a casa ficou vazia, né? Triste. Quem gosta de despedir de alguém no aeroporto? Você gosta de viajar e deixar a Larissa sozinha? É ruim demais, né? Jesus, ele vai despedir dos discípulos e ele nunca mais voltaria.
E a Bíblia diz que os discípulos ficaram olhando ali, Jesus subindo, né? Até que um anjo precisou chegar e falar assim: ei, o que vocês estão olhando aí? Ele não falou que mandaria o Espírito para vocês? A ascensão de Jesus é algo espetacular. Sabe por quê? Porque na ascensão de Jesus, nós temos a certeza e a convicção de que Jesus não apenas foi para o céu, mas enviou o Espírito Santo. E Ele não está lá distante de nós, mas o Espírito Santo está todos os dias conosco. E esse é o mesmo Espírito que está contigo, que estará dentro do teu coração, te dando capacidade de responder: quem é esse que vem nos abraçando? Te dando capacidade de responder: quem é esse que vem nos envolvendo, nos consolando, nos constrangendo? O seu nome é Filho de Deus. Ele é o sábio, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Cristo Jesus. E esse é o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? É aquele que subiu aos céus, mas está do nosso lado, permanece conosco. Ele está neste lugar. Você crê nisso? Amém? Vamos orar.